Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e, Eu- e essa é a nossa querida Roselaine. Roselaine. E nossa querida irmã em Cristo tem nos ajudado aqui, também nos auxiliado, muitas vezes como uma das nossas preletoras, né? A Rose também já foi uma das nossas mediadoras aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos ter uma temática muito especial para falar ao seu coração. Nós vamos estar tratando sobre vida profissional, vamos estar falando sobre a questão do trabalho, da vocação e dos dons na vida do cristão. E aqui nós temos uma excelente profissional, né? Tanto na área da medicina chinesa, várias ciências ali da medicina alternativa, como também fisioterapeuta, né? Acabou de se formar no curso de fisioterapia, abriu uma clínica nova, que depois ela vai falar um pouquinho sobre ela. E nós vamos compartilhar, como dois cristãos, dois profissionais, sobre vida profissional, sobre a questão da nossa vocação em Deus e sobre a questão dos dons. Tá bom, querida? Pastor, Como é que você... quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão precioso, que é falar um pouquinho mais sobre o reino, né? Essa amplitude do reino de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa amplitude toda. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui acompanhando esse podcast, né? E que a mão de Deus, né, seja estendida sobre a sua vida nesse momento e que você possa tirar proveito, né? Que eu possa contribuir de alguma forma para a vida de cada um que estão aqui nos acompanhando nesse momento. É verdade. Como você já sabe, né, aqueles que já assistiram vários podcasts, esse é o podcast número 45 já? Nossa, olha só que legal. Podcast 45, hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu sou um pastor de uma igreja local, da qual a própria Rose faz parte, juntamente com seu esposo, está aqui conosco, nos ajudando, o Edinho. E, além disso, também sou profissional, sou um professor de cunho da filosofia, da teologia, né? Mas trabalho mais de forma mais completa, mais plena na área pastoral, tá bom? Então, você vai encontrar aqui um pastor falando sobre questões profissionais, mais de cunho espiritual, mas também uma profissional que na sua área procura, né, ser sal da terra, luz do mundo, ser uma bênção, servir a sua comunidade e de alguma maneira contribuir com a sua vocação, com a sua profissão através do reino de Deus, tá bom? Então nós vamos primeiro trazer alguns fundamentos importantes sobre a visão bíblica acerca do trabalho. Sempre lembrando que na Bíblia a visão é integral com relação ao trabalho. O homem é feito corpo, alma e espírito. Então, temos alguns fundamentos importantes para trazer para você. O trabalho, primeiro, é uma vocação, é um chamado de Deus, né? O termo vocação aqui do latim, vocare, significa chamar. Ou seja, vai além da nossa vida religiosa. A nossa vida espiritual, ela não está só no campo da igreja, da comunhão com os irmãos, mas vai além da vida cristã, da vida comunitária. Também ela atinge o mundo. E, principalmente na visão evangélica, né, protestante, após a reforma, todo trabalho honesto é um chamado de Deus. Então não há para o cristão verdadeiro, segundo a palavra de Deus, não há divisão entre o sagrado e o secular. Você pode ser pedreiro, médico, professor, né, aqui fisioterapeuta, médica na área oriental também, professora, ela também é professora, assim como eu mais na área universitária, filosófica, teológica, e ela mais na área dela. Você pode ser dona de casa e tudo isso pode ser tão sagrado quanto ser pastor, quanto ser ministro do evangelho, quanto ser um missionário. Sim, desde que tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Como é que, Rose, você descobriu o teu chamado, a tua vocação na tua área profissional? Pastor, eu acho que primeiro eu queria até frisar 3 tópicos, Fica à né, vontade. para que a gente pudesse entender até sobre o descobrir esse chamado. Certo. Porque eu vejo assim nos pacientes que eu atendo uma dificuldade muito grande de se encontrar. Né? Verdade. As pessoas estão perdidas, nossa, eu não sei qual é o meu chamado, ou então estão insatisfeitas com o que estão fazendo. Né? Então eu acho que desde pequena eu sempre tive
esse olhar que nem sempre a gente faz o que ama, mas a gente precisa amar tudo o que faz. Certo. Né? Então, assim, desde as pequenas coisas, de lavar uma louça em casa para minha mãe não, né? Porque a gente tem esse hábito, né? Para minha mãe, morando na casa é para nós, né? É obrigação fazer isso. Enquanto jovens, né? Então, desde esses pequenos detalhes, eu sempre procurei colocar muito amor em tudo que eu fazia. Né? Porque eu acho que a partir daí a gente começa a fazer descobertas de algo maior. São nessas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes. Mas eu queria frisar muito essa questão, para descobrir qual é a minha vocação. O que eu preciso fazer aqui? Né? Eu acho que a gente tem 3 tópicos que são bem importantes, que são saber discernir, diferenciar, né? O que é uma vocação, do que é um dom e do que é um talento. Certo. Né? Porque tudo isso se encaixa. E como é que você vê essa diferenciação entre esses três conceitos? O talento é algo natural, é algo que eu vou desenvolvendo com as minhas habilidades, é aquilo que traz para mim o meu lado profissional, né? Certo. Então, qual o talento que eu tenho? Eu tenho um talento de costurar, eu tenho um talento de ensinar, né? Que talento eu tenho? Então, isso me leva a pensar, a refletir numa profissão em si. E começa um detalhe de que talvez outras pessoas de fora começam a perceber antes que a gente mesmo. É verdade. Né? E você começa a ouvir, nossa, você é muito bom quando faz isso, você é boa nisso, você é bom naquilo, né? E aí você começa a direcionar uma profissão em si. Né? O dom já é uma ferramenta, já é um presente divino. Certo. Né? Então, eu encaixo esse dom. Então, tem o dom da intercessão, nós temos o dom, né, da generosidade. Da generosidade. Nós temos uma diversidade de dons muito grande. E quando eu consigo unir o dom com o talento, eu descubro a minha vocação. É verdade. Né? Porque Os especialistas dizem que através dos talentos, dos dons, você descobre a sua paixão. E descobrindo a sua paixão, você descobre a sua vocação. A minha vocação, né? Que a minha vocação é fazer sentido, é dar sentido na minha vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Então eu costumo pensar assim, olha, eu acho que o meu talento é o meu carro, é o meu veículo, né? Só para fazer uma comparação, os meus dons é o combustível que move esse veículo e a minha vocação é o direcionamento para onde eu vou. Isso. O que eu faço com esses dons e talentos, né? E aí eu começo a me descobrir por inteira. Dá sentido para a vida, Dá sentido para a vida. Propósito, né? Propósito, né? Um propósito de vida, né? A vocação. Eu sempre falo, né? Principalmente quando a gente está orientando jovens ou pessoas que estão se descobrindo na vida profissional, que aquilo que você está fazendo, que você olha para você faz com alegria, você sente significado, sentido. Você olha para aquela situação e fala, eu nasci para isso, ali está a sua vocação. Sim, e hoje eu tenho visto assim, uma diversidade tão grande, não só nas profissões, né, ofertas de vários cursos diferentes, enfim, que isso traz uma dificuldade muito grande na escolha. Certo. Né? As pessoas têm dificuldade de fazer escolha. Nossa, vamos pensar aqui no lado profissional em si, né? São tantas profissões, eu fui entrando nas portas que foram abertas. E como eu disse, desde pequena eu aprendi a amar o que eu faço. Então eu comecei a amar cada oportunidade que foi aberta para mim. E fazer tudo com excelência, né? Eu acho que é muito importante. Isso. Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas como fazer tudo com excelência? Colocando o seu melhor. Isso. E acreditando, né, que tendo essa percepção também que o melhor nosso não é igual ao melhor do outro. É verdade. Né? Então o meu melhor eu coloco nas portas que se abrem para mim. Eu entro e ali eu dou de tudo, dou o meu melhor. E eu sempre gostei de cuidar das pessoas, de falar com as pessoas, de interagir. Eu gosto sempre de estar no meio de gente, conversar com gente, né? Então, eu acho que eu me encontrei muito aí, principalmente nessa área de ser professora, que eu gosto muito. Acho que de todas as áreas que eu atuo hoje, ser professora é uma das áreas que eu gosto mais, porque eu amo ensinar. Né? Então eu acho que já tem a ver com algum dom, né? aqui dentro. É o dom do ensino, isso. Né? Ou ministério de mestre dentro da Bíblia, que é um dom também. Isso. Todo ministério é um dom de Cristo à igreja, para servir pessoas. E eu acredito que quando a gente usa o dom, que é o presente de Deus, que é algo sobrenatural, e a gente traz para aquilo que é natural, né? Embute isso nesses talentos, aí a gente se torna um profissional do reino realmente. Porque eu aprendo a colocar onde eu estou, né, o tempo todo a minha fé, uma postura cristã, independente do ambiente que eu estou, independente das pessoas que estão ao meu redor,
né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente saber ter certeza do que você é, para não ficar balançando, né, de ambiente para ambiente com as pessoas que você convive. Isso que você falou é muito importante. A nossa vocação também, ela vai sair da nossa identidade em Deus. Sim. Quem não tem uma identidade bem definida no Senhor, não vai conseguir exercer bem, plenamente a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito, né? Sim. Então é muito lindo a gente se reconhecer primeiramente em Deus, e na nossa relação com Deus nós vamos descobrir em Deus, servindo as pessoas, como você bem falou, e eu também, comigo foi assim, né? Eu achei no início do meu ministério que eu ia ser ministro de louvor e que ia ser um grande adorador. De repente, servindo ao Senhor nas diferentes áreas dentro da igreja, eu me descobri como um pregador, como um pastor local e pregador, que continuo tendo essa ferramentação da música, da adoração, mas não como ministério ou chamado principal, mas sim como uma ferramenta secundária do meu ministério principal, que também, como o seu, é o ensino, é a pregação da palavra. Sim. Amém? Então é importante, gente, nós aprendemos um pouquinho também sobre a doutrina da criação e da queda e como isso afetou a vida profissional. Antes da queda, Deus deu a Adão o trabalho de cuidar do jardim do Éden. Ou seja, antes da queda já existia o trabalho. Gênesis 2:15. O trabalho já era bom, já era prazeroso e já era um meio de parceria com Deus na administração ou na mordomia de toda a criação divina. Já após a queda, o trabalho foi modificado. Para pior, é claro, o trabalho se tornou penoso, sujeito a frustrações, injustiças e fadiga. Está lá em Gênesis 3, 17 a 19. E a recuperação do seu sentido pleno vem com a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, isso é muito importante, através de Jesus, através de uma vida com Deus, podemos redimir o trabalho, a essência do que é o trabalho, do que é a vida profissional, do que é a nossa vocação. É interessante que também temos uma outra doutrina, chamada doutrina da graça comum, onde Deus concede sabedoria, talentos, como você bem falou, habilidades, a todas as pessoas. Toda pessoa tem pelo menos um dom, do ponto de vista da palavra, ou um talento, tá? Talento muitas vezes é trocado pela palavra dom, e dom por talento, né? Talento tem mais a ver com os dons naturais, que ou você já nasce com, inato, ou você vai desenvolvendo ao longo da tua vida. Mas além dos dons naturais, que a gente está chamando também de talentos aqui, principalmente a Rose, existem os dons sobrenaturais. O que é um dom sobrenatural? Você por si mesmo, ou seja, apenas como ser humano, sem conexão com Deus, não consegue ter esses dons sobrenaturais, mas numa conexão com o Criador, que é a fonte de todo sobrenatural bom, edificante, abençoador, você consegue ter dons sobrenaturais, que vai além das capacidades humanas, como por exemplo a profecia. A profecia não é um dom natural. Naturalmente as pessoas não são profetas, não têm uma conexão plena de ouvir a voz de Deus e trazer uma mensagem do céu para as pessoas. Mas de forma sobrenatural, numa conexão com Deus, você pode receber o dom de profecia e através daquele dom sobrenatural, você pode exercer um chamado, uma vocação de ser um profeta, tá bom? Então é muito importante isso. Deus é quem concede sabedoria, talentos e habilidades a todas as pessoas, crentes e não crentes, para o bem comum da sociedade. Isso aqui também é importante, gente. Os dons e talentos não é para satisfazer o meu ego, para motivações egoístas, não, é para servir a comunidade, servir a sociedade, pensar no bem comum, no interesse de todos. Isso explica por que não os cristãos também podem ser excelentes profissionais. Sim ou não? E também ter dons, né, recebidos. Exatamente. Aí, porque nós temos aí o Espírito Santo, que é esse doador de dons, né? Exatamente. Só que eu vejo a diferença, assim, entre os que são cristãos e não cristãos. Certo. É o encontro verdadeiro com o seu dom, encaixando no seu talento. Né? Então, as pessoas às vezes ficam muito perdidas com tudo isso. E quando eu tenho uma conexão, quando eu trago isso para o reino realmente, quando eu ofereço na casa do Senhor, né? Então eu começo a ter um pouquinho mais de encontro comigo mesma. Né? Não fico tão perdida naquilo que Deus espera de mim.
Quantas vezes a gente escuta, né, pessoas perguntando, pastor, eu acredito que mais do que eu, as pessoas perguntando, nossa, mas o que o Senhor quer de mim? Eu não sei o que Deus quer que eu faça, né? Porque nós temos tanta habilidade para falar e pouca para ouvir, né? E muitas vezes na conversa com o Senhor a gente só pensa na nossa parte de fala. Sim. E na hora do ouvir, a gente acaba não silenciando para ter essa resposta. Então, eu vejo muito essa questão de quer ter um encontro verdadeiro com o seu dom e talento, né? Não é algo que vai te fazer feliz e fazer sorrir todos os dias, mas é algo que vai te deixar preenchida, vai te deixar completa realmente, né? Então é se conhecer. Tem que se conectar com o Senhor para se descobrir por inteiro, né? E oferecer. Quando eu ofereço o meu dom a Deus, quando eu decido servi-lo realmente, aí tudo se torna sobrenatural na minha vida, né? Essa fase natural tem uma transmutação e eu acabo conhecendo o sobrenatural de Deus. E esse chamado e vocação, Rose, também não é só você se reconhecendo como pessoa na sua relação com Deus, mas dentro de uma comunidade, se relacionando com outras pessoas, as pessoas reconhecendo aquele dom, aquele chamado, aquela vocação em você. Não adianta você botar na cabeça que você tem determinado dom ou talento ou vocação. Se você não tiver reconhecimento público, notório de outras pessoas, talvez você precise repensar qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Eu vejo assim que 2 personagens bíblicos que, para mim, mostra muito esse tema que nós estamos hoje aqui discutindo hoje, José, né, do Egito, e Daniel, que eu vejo que são histórias semelhantes, né, e que exerceram ali com excelência, né, onde estavam, os dois foram, vamos dizer, José foi vendido como escravo, Daniel foi levado, né, de certa forma, vamos dizer, como escravo também, cativo ali. Então, mas mesmo assim, mesmo no ambiente que eles estavam, e foram levados para ambientes onde não conhecia-se o Deus deles, né? Havia só um relato, eles sabiam de ouvir falar, né? Não de com ele andar, mas enfim, ali eles conheceram de perto pessoas que andavam com Deus. E o exemplo que eles tiveram, José não chegou na prisão chorando e desistindo da vida, não. Ele chegou lá e ele favoreceu ainda mais o talento que ele tinha de administração, de organização, né? Fez tudo com excelência. Daniel também se destacou por isso. E quando a pessoa ela começa a se destacar muito, a gente vê o agir do inimigo, vamos dizer assim, na vida daquela pessoa, muitas vezes pela inveja de outros que não se encontraram ainda, né? Que aconteceu, por exemplo, com Daniel, né? Quando o rei Dário, ele faz aquela lei, né? Que não poderia. Isso ele não criou por conta própria a lei. Foram pessoas com inveja de Daniel, né? Que vieram ali sussurrar no ouvido do rei Dário, olha, vamos fazer uma lei que não pode adorar e nem orar a outro Deus, a não ser ao próprio rei Dário, né? Por 30 dias, e Daniel, mesmo assim, ele não abriu mão da fé, né? Do seu dom da oração, do seu dom dessa conexão que ele tinha com Deus. Foi fiel à sua vida com Deus. Né? Foi mandado para a cova dos leões, Deus não abandonou, estava ali mesmo dentro da cova dos leões, ou seja, mesmo nas dificuldades, mesmo no momento que a gente, né, muitas vezes cai, tropeça, tem as pedras no caminho, essa fé no Senhor é que nos fortalece. Saiu de lá mais forte, conseguiu mostrar quem era o Deus dele. Não converteu, mas teve boa convivência e fez com que toda aquela nação, né, recebesse a ordem de adorar, né, de respeitar o Deus de Daniel. E a gente fala muito, né, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas ali até é colocado, né, o Deus de Daniel, né, porque ele também foi esse exemplo vivo, né, de fé. Esse exemplo de Daniel é interessante com isso que eu vou falar, né, o propósito principal da tua vida profissional, dos teus dons e talentos, da tua vocação é glorificar a Deus, assim como o exemplo de Daniel, né? O fim último de qualquer atividade, inclusive profissional, é glorificarmos a Deus. 1 Coríntios 10, 31. O trabalho não é apenas sustento, mas é um palco para testemunho e adoração a Deus. E isso é tremendo. Então aqui é muito importante a gente falar um pouquinho mais sobre dons espirituais e talentos na vida profissional, tá? Dons espirituais, como eu já falei, no grego carismata,
são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre isso, Romanos 12, temos vários exemplos aqui. O ensino, né, como a Rose falou, eu também tenho isso. Misericórdia, você exercer misericórdia a outros, liderança, fé, são todos dons espirituais, carismatas, e podem e devem ser exercidos também no contexto profissional. Por exemplo, você pode ser um gerente, que é o dom de liderança, servindo a sua equipe. Você pode ser um profissional com dom de misericórdia, criando um ambiente de trabalho acolhedor. Então, esses dons, esses carismatas, também podem migrar para a vida profissional e ali você exercer uma influência positiva, abençoadora na vida de outras pessoas. Outra coisa importante são os talentos e habilidades naturais. Como a Rose falou, talentos e habilidades naturais. São capacidades inatas, ou seja, você já nasce com, ou desenvolvidas ao longo da sua vida. Como organização, criatividade, habilidade analítica, né? Analisar dados, situações, circunstâncias. Tudo isso são vistos como dons de Deus, lá em Tiago 1,17. E devem ser desenvolvidos sempre, como nós falamos, com excelência, com gratidão a Deus e sendo colocados a serviço de outras pessoas. E para terminar, a integração entre dons e profissão aqui. A vocação ideal muitas vezes reside nessa interseção entre seus dons e talentos, suas paixões e interesses e as necessidades do mundo. E a confirmação da comunidade, ou seja, de outras pessoas, com relação aos teus dons, talentos e capacidades. Não é um chamado estático, egoísta, só para você mesmo, mas é um processo crescente, dinâmico, de descoberta de si. Faz parte, né, da autoconsciência, da autodescoberta, da descoberta de si e da fidelidade com aquilo que Deus entrega na tua mão ao longo da tua vida. Como é que você vê tudo isso que a gente mencionou aqui, Rose, olhando para a tua vida, para as tuas experiências com Deus, para a tua vida profissional? Como é que você se vê com relação a isso? Bom, principalmente, é claro que na clínica também estou numa equipe multidisciplinar, então nós somos vários profissionais ali, cada um tem a sua estrutura de fé, cada um, né, tem a sua crença, mas principalmente nesse mundo como professora, né, nessa profissão de professora, eu tenho uma diversidade muito grande de alunos, né? Então uma diversidade muito grande de crenças, de fé, enfim. E quando eu penso nisso, eu penso que eu preciso ser um exemplo que eles queiram seguir, né? Que eles queiram o Jesus da qual você faz. Da qual não só fala, mas vive. O Deus, né, que eu sigo, né? Isso. É o Deus que é o Deus da minha vida, mas eu não posso fazer isso impondo a eles, porque a imposição afasta pessoas, né? Eu tenho que fazer isso sendo um exemplo, eu tenho que viver o Cristo no meu dia a dia, né? Então, nossa, que Deus será que ela serve? Eu já tive muitos alunos que perguntaram para mim, professora, de que igreja você é? Né? Porque nas minhas lives sempre eu faço uma finalização ali com versículo bíblico, né? Enfim, então em tudo eu coloco ali. Joga uma sementinha. Joga uma sementinha, né? Então eu coloco para eles, olha, eu respeito a fé de todos, mas eu sou cristã. Então como as pessoas estão me seguindo, elas vão seguir uma pessoa cristã. Sim, com né? certeza. E seguir é isso, né? A gente fala, os seguidores estão seguindo. Então qual é o exemplo que eu estou dando para quem está me seguindo? Sim. Né? Porque de alguma forma ali eles vão acabar copiando, se inspirando, né? Sim. Em algum detalhe. E aqui entra uma responsabilidade, né? Principalmente quem trabalha com a internet, que tem uma influência, uma abrangência enorme, né? Ilimitada. Aqui entra a nossa responsabilidade. De que maneira nós estamos influenciando as outras pessoas? Como é que as pessoas têm enxergado a minha vida ou aquilo que eu transpareço através das redes sociais? Que tipo de ensinamento, né? De valores e princípios eu tenho passado para as outras pessoas? Porque um dia nós seremos cobrados e responsabilizados da nossa influência sobre outras pessoas. Sim, teve um episódio que eu me lembrei agora, como eu sempre faço eu faço a avaliação do meu paciente, então através dos sinais na orelha, né? Porque a nossa orelha ela é rica em terminações nervosas. Conforme uma parte do corpo adoece, a terminação nervosa adoece também, então ela gera uma marca no nosso corpo.
né? Então tem várias partes do corpo que servem como diagnóstico. Eu uso a orelha para fonte de diagnóstico. E aí nessas avaliações, teve uma avaliação que eu fiz, né, numa live, e aí no final deixo aquele versículo bíblico condizente com a avaliação que eu fiz para aquela pessoa que foi avaliada. E em uma dessas lives, uma pessoa não gostou, né, de eu colocar esse versículo bíblico no final. Ela entrou em contato depois, na sequência, né, me cobrando que ela não é cristã e que ela não gostou de finalizar para ela dando a sugestão de um versículo bíblico. Certo. Então me desculpei com ela, né, depois no privado, me desculpei com essa pessoa e coloquei minha posição. Falei, né, mas como você sabe, eu sou uma pessoa cristã, então isso faz parte das lives, enfim, né. Aí passaram-se mais ou menos, acho que uns 30, 40 dias, essa pessoa entrou em contato comigo novamente, se desculpando comigo. Olha lá, que legal. E que despertou a curiosidade de saber mais sobre aquele texto. Se eu deixei um versículo, ela queria saber o conteúdo inteiro. Que legal. Né? Ela foi pesquisar, aí ela foi comprar uma Bíblia. Ou seja, você não recuou com relação à tua fé, você se posicionou. Sim. E caso tenha ofendido ela, pediu perdão no sentido de não que você tenha feito algo errado. A sua fé. Mas de forma respeitosa, respeitando a fé, que é de fórum íntimo, pessoal, de cada pessoa. E aí ela, resumindo, essa pessoa comprou uma Bíblia, foi comprar a Bíblia para ler o texto inteiro, e do texto inteiro ela falou que queria saber mais sobre o conteúdo e estava lendo a Bíblia. Essa pessoa tinha começado a ler a Bíblia. Isso está com 1 ano e eu espero que essa pessoa ainda esteja fazendo a leitura da palavra. Glória a Deus. Enfim. Vai estar, em nome de Jesus. São pequenos detalhes que a gente consegue se posicionar sem se impor. Né? Ou seja, a vida profissional é uma excelente área de influência e abrangência. Com certeza. Para ganharmos pessoas para Jesus, para apresentarmos essas pessoas aos pés da cruz. Através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, nós podemos influenciar, sermos sal da terra, luz do mundo. Aí entra algo que eu vou falar aqui, que tem tudo a ver com o que você tem mencionado aqui, as implicações práticas para a vida profissional cristã, né? Uma delas é a ética e o caráter, como você bem falou, como testemunho. Sim. Sermos pessoas éticas, temos um bom caráter diante da sociedade, torna-se um bom testemunho. Ou seja, envolve integridade. Ser honesto em todas os nossos relacionamentos, em todas as nossas transações comerciais. Sermos diligentes também é muito importante, trabalharmos sempre com empenho, com afinco, com excelência, como se estivéssemos e estamos trabalhando para o Senhor, não apenas para homens, como diz lá Paulo em Colossenses 3, 23 a 24. Outra coisa é servindo as pessoas. Entender que nós somos chamados para servir, o próprio Jesus disse, né? O Filho do Homem, em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Quando você está servindo pessoas, você vai descobrir o seu chamado, você vai descobrir o seu propósito de vida, você está dando a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua própria vida, e vai estar abençoando outras pessoas, assim como o nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Então, o serviço é ver o trabalho como uma forma de servir o próximo e também servir a sociedade. Uma das funções da Igreja do Senhor Jesus é servir a sociedade, servir as pessoas, suprindo as necessidades e promovendo o bem-estar comum de todos. Né? Então, sempre é altruísta, nunca egoísta. Sim. E fazer isso com prazer, realmente, né? Voltando lá no início, quando o pastor mencionou sobre o trabalho prazeroso, né, do Senhor, criando toda essa terra, e Adão vivendo naquele paraíso todo, né? Provavelmente trabalhava, mas trabalhava, né? Mantinha isso com amor, com carinho, então não sentia o cansaço, não era algo, vamos dizer assim, hoje parece que fazer um trabalho para muitas pessoas é uma punição, né? Então, a gente teve essa punição lá no Éden. Como se fosse uma coisa ruim, né? Nós tivemos uma punição lá atrás, mas nós tivemos um Cristo que veio restaurar tudo isso, redimir junto à vida profissional, né? E hoje eu vejo que cansa,
né? Claro. Estressante, tem dia que nós temos um estresse no trabalho. Claro. Eu acredito que não só eu, acho que qualquer pessoa, né? Sim. Qualquer trabalho. Cansaço é normal. Isso, mas isso não deve deixar de ser prazeroso, né? Verdade. Trabalhar tem que ser algo que você estimule outras pessoas, como por exemplo os nossos filhos, a olhar para nós, né? E falar assim, nossa, eu também não vejo a hora de chegar na fase na vida profissional. Na vida profissional também quero trabalhar. Olha que maravilha, né? Trazer o lado bom do trabalho. E se a gente só fica reclamando diante dos nossos filhos com relação ao trabalho, eles vão ter uma aversão ao trabalho. Geralmente vão se transformar em filhos preguiçosos. Vão dar trabalho para nós como pais. Ah, tem que acordar cedo. Ah, tem que fazer isso. Ai, cansa. Ai, tem muita conta para pagar. O trabalho não está dando, né? Então, todas essas lamúrias, essas murmurações todas, elas só contaminam realmente, não só os filhos, né? Mas todos que estão ao nosso redor. É verdade. Né? Outra coisa importante sobre relacionamentos no ambiente de trabalho é um testemunho silencioso, gente. A qualidade do nosso trabalho e o nosso caráter íntegro são um poderoso testemunho evangelístico. Como nós já falamos, estamos reafirmando aqui. Outra coisa que foi mencionada pela Rosa, achei tremendo também, é o respeito. Respeitar o outro e produzir sempre atitudes justas, né? Como, por exemplo, tratar os colegas com respeito, com dignidade, tratar os subordinados e superiores também com respeito e com honra, como para o Senhor, e sempre ser movido dentro do ambiente ali, melhor possível dentro do trabalho, por misericórdia, generosidade, compaixão, assim como Paulo menciona em Efésios 6, de 5 a 9. Outra coisa muito importante sobre a vida profissional é a mordomia. O que é a mordomia, gente? É a boa administração dos recursos. O fruto do trabalho é o nosso salário. E o nosso salário é uma das formas de nós vermos a provisão de Deus através dos nossos dons, talentos, da nossa vocação. O cristão é chamado a ser um bom mordomo desse recurso. Precisamos administrá-lo, então, com sabedoria, com generosidade e com contentamento. O que é contentamento, gente? É estar satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado como provisão, tá? E isso é muito importante. Filipenses capítulo 4 menciona sobre isso, dá uma lidinha lá. Você vai ser muito abençoado sobre essa questão do contentamento cristão, que é o antídoto e a vacina contra a infelicidade e a ingratidão, que é tudo que o diabo quer, te deixar infeliz e fazer com que você seja uma pessoa ingrata. A insatisfação crônica e a ingratidão geram a infelicidade, a falta de felicidade, que é tudo que o diabo quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Outra coisa muito importante, para nós fecharmos essa parte aqui de princípios da vida profissional cristã, é o equilíbrio e o descanso. O trabalho, embora seja bom, ele não é a vida toda. Presta atenção no que eu acabei de falar. O trabalho, embora seja bom, não é a vida toda. Ele é 1/3 da vida. O princípio do Shabat aqui, que é o princípio do descanso, é crucial para evitar na sua vida, no seu coração, a idolatria do trabalho, que os especialistas chamam de workaholic. Ou seja, assim como existe o alcoólatra, existe o viciado em trabalho. Work, trabalho. Holic, viciado em trabalho. Então, lembre que Deus é o verdadeiro provedor da sua vida. Você precisa trabalhar, o trabalho tem a sua importância, o trabalho é uma das áreas, das facetas da nossa vida, mas não é toda a nossa vida. Tá bom? Então é muito importante com relação a isso. O que você tem um pouquinho para falar com relação às suas experiências, às suas vivências, com relação a isso, a busca pelo equilíbrio e a importância do descanso na vida profissional? Não é fácil. É um desafio. Não é fácil. É um dos desafios que coloca a gente aí nessa vida, né, de ser um profissional, vamos dizer, do reino. Porque... Principalmente para quem é elétrico como nós, né? Tipo, né, trabalhar dia e noite. Até eu brinco sempre, né? Eu falo assim, um dia eu quero ter uma vida normal. E um dia o Val perguntou para mim, né, colega nosso aqui, irmão da igreja, ele falou assim, o que é ter uma vida normal para você? Eu falei, trabalhar durante o dia e não ter o que fazer à noite, né? Enfim, mas são as oportunidades que eu tenho, sou muito grata por tudo isso, mas eu não deixo de ter o meu tempo com Deus, eu não deixo de
de vir ao culto, né? Eu trabalho às vezes nos finais de semana, não posso estar aqui, né? Mas quantas vezes já fui em culto, né? Em outros lugares onde eu estava. Enfim, não deixar de servir a Deus em qualquer momento, em todos os momentos da nossa vida. E sempre se posicionar nisso. Eu sempre tenho muito isso para mim. Não é meu. Não sou eu que estou ganhando, é Deus que está provendo na minha vida, né? Então, esse momento de gratidão sempre. E se policiar, porque nós precisamos ter o tempo para a família, lembrar que não é só trabalho, né? Porque quando o trabalho, ele é maravilhoso, é uma bênção, né, divina. Mas quando eu chegar lá em cima, eu acho que na hora do tete a tete, né, vou dar satisfação de tudo que eu fiz aqui. Eu acho que primeiro eu tenho para mim, que primeiro eu vou ser cobrada, é claro, dos meus talentos, o que eu fiz com eles, se eu multipliquei ou se eu vou entregar, né? Vou enterrar, vou entregar a mesma quantidade, ou de repente até perder, né? Entregar mais nada. Mas eu acho que eu vou ser muito cobrada também do que eu fiz com as pessoas que Deus confiou a mim. Né? São 3 coisas: tempo, pessoas e recursos. E recursos, né? Então, o que eu fiz com tudo isso? Né? Então eu não posso desequilibrar. Sim. Eu preciso ter um equilíbrio. Não posso, é como um pássaro, né? Não posso pesar uma asa só, senão vou ficar girando em círculos, né? Eu tenho que ter um equilíbrio nessas 2 asas para fazer um voo realmente. E eu preciso, então, ter essa organização, né, comigo mesma para tempo para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, né, para servir a Deus, para estar aqui na igreja, né, para ter esse momento com a comunidade e sim, para ter o meu trabalho. Eu acho que tudo precisa ter essas 2 asas bem equilibradas realmente, porque quando eu equilibro de um lado só, né, e assim também como fica pessoas cai, muitas vezes, né, vai só para o lado espiritual e esquece, né, que a gente está vivendo aqui, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de tudo isso, né? Então precisa ter um equilíbrio. 1/3 da vida, né? Nós precisamos desse equilíbrio. Eu acho que eu tenho administrado bem, às vezes eu tenho falhado, daí eu dou aquele puxão de orelha em mim mesma, que eu tenho esse hábito de falar comigo, né, falar com Deus, e quando vem a resposta eu falo, opa, eu dou aquele puxão de orelha, aqui está precisando equilibrar mais desse lado, está pesando muito aqui, então vamos começar a voar, né, direito. Que quando eu vejo que estou em círculo, eu começo a pensar, qual asa que eu estou pesando mais, porque alguma coisa de errado tem aqui. Né? Precisa ter esse ponto de equilíbrio, que é um dos grandes desafios, sim. Com certeza. É bom que em Deus nós podemos ter essas 2 coisas, tanto o equilíbrio quanto o descanso. Porque fé é confiar, entregar e descansar. Sim. O nível mais elevado de fé é quando você descansa no Senhor. Você já confiou, você já entregou e você está descansando em Deus. Então, fé é isso aí. Quais são os desafios, então, com relação à vida do cristão, né? Na vida profissional, também com relação ao futuro? É importante nós lidarmos, né, com as frustrações profissionais. Empregos difíceis que talvez você esteja trabalhando hoje, às vezes lidar com um chefe que é injusto, às vezes com crises, né, econômicas no ambiente profissional. E é necessário muitas vezes mudarmos a nossa perspectiva, isso é muito importante. Se a gente não consegue mudar aquilo que está lá fora, quem precisa mudar interiormente somos nós. Sim. Então o foco não está na realização pessoal absoluta, mas sim na fidelidade de Deus, a Deus, aonde Ele nos colocou. Seja fiel ao Senhor, aonde Deus te colocou, e aí automaticamente, como um subproduto disso, você vai ser feliz, você vai se sentir realizado, você vai sentir uma vida com significado e com propósito no Senhor. Outra coisa importante que nós também falamos aqui, que é importante relembrar, é a luta contra a idolatria. O grande perigo é transformar o sucesso, o status, o salário em ídolos no nosso coração. E Deus destrói os ídolos no nosso coração. Então toma cuidado, a carreira profissional tua deve servir a Deus e não substituir Deus pela sua carreira. Então tome cuidado. Lembre-se que diz lá em Lucas 9, né, que que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Em outras palavras, Deus quer que você ganhe o mundo, mas que você não perca a sua alma, o seu coração
em Deus. E por último, né, uma palavra esperançosa com relação à vida profissional. É interessante que dentro da visão cristã, protestante, que é a nossa visão, enxergamos o futuro como algo eterno, em Deus. Nossa obra profissional, se feita para o Senhor, para a glória de Deus, não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 fala sobre isso. Ou seja, a nova criação de Deus, os novos céus e nova terra, que a Bíblia também chama de Nova Jerusalém, sugere que a cultura e a criatividade humana, redimidas, terão sim um lugar no plano eterno de Deus. Ou seja, lá no céu teremos descanso, mas também teremos trabalho, já não com fadiga, suor, cansaço, porque isso já não haverá mais no céu. Mas sim teremos ofícios, vocação, chamados, dons, talentos, criatividade, todas essas coisas que nós mencionamos. Tudo aquilo que exalta a Deus, glorifica a Deus, vai ter lá no céu. Ou seja, não exagera muito aqui não, que ainda tem mais lá em cima. A diferença é que lá não terá um trabalho fadigoso, né? Onde você vai se sentir cansado, fadigado, cheio de suor, cansaço, fadiga, nada disso nós teremos lá. Tá? Então, em resumo aqui, para nós fecharmos o que nós mencionamos hoje, na visão protestante, a vida profissional é um campo missionário. Lembre-se, na sua vida profissional, você é um missionário lá. Você pode ser um missionário de Deus, sal da terra e luz do mundo. Um chamado sagrado e uma oportunidade diária de viver os dons que Deus te concedeu. E Deus tem dado para você dons e talentos, capacidades, chamado, propósito, e vida profissional é um excelente lugar para isso. Então, com o propósito supremo de glorificá-lo, glorificar a Deus e servir o próximo. Então, lembre-se disso. Tudo, diz Paulo, né, em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, faça com excelência, dê o seu melhor, sirva as pessoas, sirva a sua comunidade, o mundo da qual você está inserindo através da sua vida profissional, dentro do seu chamado, da sua paixão, da sua vocação, mas tudo para a glória de Deus e sempre como motivação o amor, o serviço às pessoas. Amém? Quero terminar aqui dando a oportunidade para a Rose terminar orando por nós aqui, fazendo o seu fechamento. Pode apresentar também suas redes sociais, né? Falar um pouquinho do teu trabalho e fechar orando pela gente. Bom, eu estou com a clínica Homoterapia, se vocês quiserem fazer uma visita aqui na Getúlio Vargas, pertinho da igreja, né? Será um prazer receber vocês lá para um chá, para vocês conhecerem o espaço. Em Umuarama, né? Em Umuarama, né? E também tenho aí os cursos, né? As redes sociais, vocês vão me encontrar no Instagram, roselaineoliveira.auriculo. Então, ali a partir do Instagram, né? Ali na minha bio, você vai encontrar todos os links das redes sociais, como professora daí. Os cursos, né? Os cursos, né? Ministro alguns cursos. Então vai ser um prazer receber cada um de vocês, tanto pessoalmente aqui na clínica, quanto nas redes sociais. E, amém. Pastor, é um prazer muito grande poder estar aqui, né? Agora amém. Como participante, não, né? É uma das nossas preletoras aqui também. Enfim, mas eu queria fechar com um versículo bíblico também, amém. Né? Trazer fica ali um pouquinho da carta de Paulo aos Colossos, né? Sim. Então, eu acho que encaixa muito bem no que nós falamos agora. Então, Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, acho que isso fecha tudo, né? Que a gente, independente do trabalho que a gente estiver exercendo, talvez não seja o trabalho que você queira, que você tenha, né, programado para a sua vida, mas fazer como se fosse ao Senhor, não como se fosse aos homens. O patrão não está olhando. Faça como se estivesse fazendo ao Senhor, porque Deus está vendo tudo, cada detalhe. Então, a honestidade, a simplicidade, muitas vezes no meu trabalho eu não consigo dar uma palavra, né, de fé para alguém, mas eu posso ser o exemplo de fé, isso ninguém me impede de ser, né, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Então, eu creio que realmente é isso, né? Então, fechando aqui, eu quero pedir que realmente Deus esteja estendendo a mão direita sobre a vida de cada um de vocês, para que vocês, a quem estiver na dúvida, não tiver se encontrado ainda, que faça o melhor onde está, porque quando você faz o melhor naquilo que você está, você se encontra depois, né? Então, aproveita cada oportunidade como se fosse uma oportunidade única
nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui ainda. Então, a cada dia precisa ser único, cada minuto precisa ser aproveitado como único. E claro, o amanhã, né, uma hora pertence depois, a Deus, né? O amanhã pertence a Deus, o amanhã é lucro, né? Então a gente tem que viver o nosso hoje sempre. Então agradeço de coração mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pastor. Amém. Quer fazer uma breve oração? Depois eu faço o fechamento. Vamos lá. Senhor Deus, eu te peço nesta manhã, Jesus. Pai, para que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas Deus. Que aqui estão. Sim, abençoa Pai. Também, Pai, essa igreja, que essa igreja Amém, ela Deus. possa Sim, ser Pai. Realmente ser um exemplo na vida de cada um, que nós Amém, possamos, Jesus. Pai, Sim, Pai. aqui Chamamos, como Jesus. testemunhos vivos da Sim, fé, Pai, que cada membro dessa igreja possa ser teu testemunho lá fora também, Amém, Senhor. Deus. Sim, que Pai. a gente venha aqui, Pai, colher o maná do Amém, céu Deus. a cada culto, a cada encontro, a cada oportunidade, e que esse maná, Sim, Pai, Deus, ele é seja levado para fora, para realmente Pai. sustentar a vida de muitos lá fora também, Amém, Senhor. Jesus. Que a Sim, sua palavra Pai. seja Pedimos vivificada no nosso coração todos os dias, Senhor, que eu possa buscar cada vez mais e levar cada vez mais Pai. de Ti, em nome Pai, de Jesus. a cada pessoa que está acompanhando, a cada pessoa que está lá Amém, fora, Pai. Senhor. Toca no coração e na vida de cada um, Pai, que está aqui acompanhando esse podcast, na vida do pastor, Amém, Pai, Jesus. que Sim, ele Pai. seja, Pai, cada vez mais glorificado em Ti, Senhor Jesus. Que ele seja usado como instrumento seu aqui. Em nome de Jesus. Nós sabemos igreja, que o Senhor povo, é que faz a obra, mas o Senhor gente. usa Sim, o pastor como instrumento Amém, afiado Pai. aqui, Senhor, Glória para as suas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Então, quero te convidar, venha nos conhecer. Igreja Casa na Rocha. É o nosso Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Igreja Casa na Rocha. Também tem do pastor Giovanni Júnior, só colocar lá no Google, aparece todas as nossas redes sociais. Não esqueça também de deixar um joinha, apertar no sininho, deixar seus comentários aqui embaixo. O que você achou desse podcast? O que você aprendeu através dessa lição ensinada, através dessa pequena ministração, que foi feito com muito coração, com muito carinho, para a sua vida profissional, para a sua vocação, para o seu chamado, tá bom? Siga-nos nas redes sociais. Beleza, gente? Então, toda terça-feira, 19h30, nós temos o nosso Instituto Bíblico, aqui na nossa comunidade local, aberto a todos, sem custo nenhum. Terça-feira, às 19h30, e no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. No link de descrição aqui embaixo, tem todas as informações da nossa comunidade, mídias sociais, informações para contribuição, tem tudo aqui no link de descrição. Mas não esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe os seus comentários aqui embaixo, a cidade de onde você está nos assistindo, seu nome, o que você achou desse material que a gente produziu, tá bom? Continue conectado conosco, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.